Oi. Oi, agora sim, estou te vendo. Bom dia. Não entendo por que o meu fone de ouvido nunca vem pra live junto. Eu não sei o que eu preciso fazer. Ele odeia a live. O fone que você tava. Como assim, não vem? Não tava pegando? Oi, Rosiane. Oi, Fabi. Oi. Bom dia, gente. Não, é porque eu tô usando ele normalmente, né? Só que quando eu entro na live, ele desconecta. Ah, tá. Poxa. Não sei Eu também tô por sem quê. fone. Também estou. Eu já estava usando ele já estava conectado no Bluetooth e aí ele desconectou porque ele quis. Tá cortando a minha cabeça aqui, né? Deixa eu mudar um pouquinho o ângulo do tripé. Quem tá Tá, por aqui tá nos ouvindo bem? Tô terminando de configurar aqui. vocês estão com um cafezinho aí, gente? Ó, tem que estar junto. Quem tá acompanhando, Fabi, olho no olho. Ai, que delícia, Fabi. É isso aí. Que delícia, tantas pessoas legais aqui conosco, nos apoiando nessa manhã de sexta, de frio. Tem que ter Sextou, gente. Sextou. posição. Vamos esperar só mais um pouquinho, pode ser? A gente vai ser. Eu quero saber quem tá aqui. Renata, Rosiane, Fabi, olho no olho. O que é que vocês estão achando que a gente vai falar na live hoje? O que é que vocês estão esperando? Qual que é a expectativa? Vai mandando aí, eu quero ver a interação de vocês, hein? Todo mundo comentando durante a live. Eu tô acompanhando vocês, hein? Quem tá aqui, a Renata, que eu vejo publicando os bolos. Ela já faz bem essa técnica das histórias. É um Hum, perfil, uma inspiração aí, hein, gente? Dos bolos. Oi, Alquímica. Bom dia. Flávia também chegou. Ai, que delícia, eu quero, hein? Os brigadeiros da Renata. Eu quero brigadeiro. Mais 2 minutinhos a gente começa. Eu acho que a gente pode fazer aquela apresentação rápida da de Minas, né? Sim, Eu é sei que verdade. quem está aqui agora nos conhece, mas pode ser que alguém assista essa live depois, né? Eu sou a Ruth, eu tô até com o meu perfil, sócia da Larissa na de Minas Comunicação. Uma agência de marketing, produção de conteúdo, consultoria. A gente não gosta muito do termo agência, porque as agências de publicidade hoje no mercado têm uma fama bem negativa, né? Mas a gente sabe que essa é o termo, né? É o que a gente faz, é o que explica o nosso trabalho para as pessoas, mas a gente gosta de falar que por aqui a gente pratica, né, a publicidade, o marketing de uma forma diferente, de uma forma mais humana, acho Sim, que principalmente humana, sabe? Respeitando o outro, buscando sempre respeitar a essência dos clientes, os limites de cada um, né? Porque hoje a gente vê muito sobre fórmula pronta, sobre 6 em 7, essas regrinhas que muita gente do marketing sai vendendo por aí como a única solução possível. Então, acho que a gente, né, vai no oposto dessa maré, né? A gente rema contra essa corrente aí. sim, porque apesar de saber que para muitos negócios funcionam, a gente se conecta muito com pessoas reais. E negócios que são menores, marcas que estão começando, marcas que fazem muitas vezes tudo sozinha, não tem uma equipe grande, a realidade é muito diferente. Não tem como a gente aplicar muitas dessas fórmulas que eles falam, não, eu fiz isso, você também vai fazer. Gera muita frustração, porque assim, eu não tenho a equipe do tamanho
precisando daquela marca, daquele mentor de marketing. Eu não tenho a verba inteira para fazer um tráfego pago naquele volume que eu vou chegar e vou alcançar milhões de pessoas. São realidades distintas. E aí, por muito tempo, deu a sensação de que o marketing não era para todo mundo, porque eu não consigo fazer isso, então eu não posso alcançar, não vou vender. E, na verdade, a gente pode sim, negócios menores, marcas pequenas, marcas que têm equipes, que a gente chama aqui, né? É uma pessoa que faz tudo. A mesma que está ali confeitando o seu bolo, a mesma que está atendendo seus pacientes em uma clínica, é a que também vai produzir o marketing. De repente tem um designer ali que apoia, tem uma equipe de marketing de suporte, mas a maioria das coisas quem faz é aquela única pessoa. E a gente atua aqui, né, tanto a de Minas quanto o Olho no Olho, que está aqui também com a gente. Nós pensamos muito como adaptar, né, para as realidades, de que maneira, quais são as técnicas, quais são os recursos da comunicação que a gente vai conseguir aplicar para qualquer cenário. E assim, às vezes quando a gente até fala storytelling, parece que é um conceito também em inglês, um conceito distante, cheio de técnica. E aí, a hora que a gente começa a falar, que a gente está aqui conversando, a gente já está fazendo storytelling. A gente está aqui batendo um papo, é uma prosa boa. A Renata comentou aqui, voltando, né, no tópico 6 em 7 e fórmulas prontas. Falou que comprou um curso desse tipo, né, e uma realidade muito diferente para quem está começando. É isso mesmo, sabe, Renata? São promessas muito grandiosas, mas que funcionam com estruturas muito mais complexas, né? Rodando ali com um investimento muito grande. A gente que é pequeno, né? Não tem que ter vergonha de falar que a gente é pequeno. Somos pequenos empreendedores, não somos gigantes, né? Não somos grandes empresas. Então, essas fórmulas, elas não funcionam mesmo, né? Para quem está começando, é tudo muito personalizável, né? A gente tem que estudar, sim, a gente tem que estudar sobre storytelling, ver como fazer isso e aplicar da forma que funciona pra gente. Sim. A Flávia falou que storytelling é fofoca. Sim, gente, adoramos fofoca. Só que eu e a Ruth, nós somos jornalistas. Então a gente não faz fofoca, a gente dá notícia, tá bom? A Nós gente comunica. temos diploma, entendeu? Para fazer fofoca. É diferente, tá, Flávia? Mas eu acho que o termo fofoca, agora só um parênteses, ele foi muito marginalizado aí, muito diminuído por conta dessa coisa de, mulher fofoqueira, fazer fofoca. Mas, gente, a fofoca existe há milênios aí, nós, enquanto humanidade mesmo. Vai ter lá uma invasão do país tal no reino tal. Fofoca, fofoca. O pessoal se comunica, vai fazendo fofoca aí, ó. Desde que o mundo. Mas Sim. eu acho que agora a gente pode já começar a falar sobre o objetivo da live mesmo, né? Que é falar de fofoca. Só que com técnica, né? Sobre o storytelling mesmo, né? O objetivo aqui desse nosso bate-papo hoje, isso mesmo, Flávia, fofoca sem fake news. Aqui não vai ter fake news. O objetivo nesse nosso papo hoje, gente, é falar um pouquinho com vocês sobre essa técnica que a gente aqui, assim, é muito fã. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre storytelling, a gente está falando, né, Larissa? Então, a gente acredita que é algo que as pessoas ainda não entenderam o potencial por completo. Porque vem esse nome chique, storytelling, e acha que é algo muito complexo, sendo que basicamente, né, na tradução ali, é a arte de contar histórias. Então, a gente vai falar hoje sobre como vocês podem aplicar 7 formas diferentes de storytelling no negócio de vocês. A arte de contar histórias, da maneira como a gente estava falando antes aqui,
ela está muito intrínseca a nós, ela faz parte, né, do ser humano. A gente acorda, dá bom dia e a gente já começa a contar uma história. Pode ser que seja o sonho que a gente teve, ou então a gente vai narrar as atividades que a gente tem no dia. Então faz parte. E um dos exercícios que é importante a gente fazer é trazer essa arte de contar histórias para a linguagem do marketing, para a linguagem da sua marca, de uma maneira que seja o mais simples possível. Sem pensar que existe uma fórmula para contar histórias. A gente sabe que existe começo, meio e fim. A gente sabe que a Disney tem uma fórmula específica, que vai ter todo ali, né, um enredo que a gente pode seguir para contar histórias. Mas vocês já fazem isso no dia a dia. Então, tragam isso para as redes sociais. Por exemplo, né? Aqui eu já tenho até a primeira forma, que é o contar histórias no Story. O Story do Instagram, o nome até já diz, é para a gente contar histórias. Então, você vai vender o seu produto ou o seu serviço por ali, você solta ali o negócio e sai correndo. Pronto. Vende-se o meu bolo, R$ 10, o bolo de pote, acho que é mais caro, se eu não me engano, que eu aprendi esses dias que o bolo de pote tem que ser mais caro. Você solta ali o produto e pronto. Quando você está vendendo, por exemplo, ao vivo, você faz isso? Não, você explica, você conversa, você conta uma história. Por quê? Isso conecta pessoas com pessoas. Então, é esse o exercício, trazer para as redes sociais, trazer para o digital o seu lado mais humano de contar histórias que já acontece. Mesmo que você pense, nossa, eu não sei fazer isso, você sabe. É fazer assim, da forma mais natural possível, para depois ir incrementando com técnicas que sim, elas existem. Mas o primeiro passo que eu recomendaria para fazer de uma forma natural é exatamente essa. Pega o que você já faz, o jeito que você já conta suas histórias, o bate-papo que a gente está tendo aqui. De que forma que eu converso, que eu vou ter uma prosa com a Ruth? Ah, então eu vou trazer isso para os stories da de Minas. Então eu falo assim, eu me comunico dessa maneira, eu gosto de dar bom dia. Tem gente que fala que não pode dar bom dia mais no story. Tá cheio de técnica aí. Não, não dê bom dia. Bom dia não traz nada. Eu gosto de dar bom dia, eu gosto de postar foto de café, sou eu sendo eu. Como a Ruth falou no início, a gente respeita muito a essência. Se eu gosto de dar bom dia, eu dou bom dia. E aí depois segue o fluxo normal, que tem a parte de construir a história por ali. Nessa parte do story, que são as mini narrativas que a gente constrói, você tem um espaço que ele é restrito aos seus seguidores, né? A gente tem que pensar isso. Sempre que a gente olha para uma plataforma, para um espaço de comunicação, a gente entende onde a gente está se comunicando para poder falar, né? Tem vários meios para se comunicar. O rádio é de um jeito, TV é de um jeito, o story é de um jeito. Então ali você tem vários recursos visuais, você pode usar vídeo, texto, imagem, tem recursos para contar essa história e criar essas mini narrativas. Da mesma maneira que quando você está conversando com alguém, você precisa ter um processo fluido de começo, meio e fim, é natural que nos stories você também faça isso. Então, eu, por exemplo, começo com o meu bom dia. Bom dia. Depois contextualizo. Eu quero ontem, acho que foi antes de ontem, eu precisei divulgar, eu queria divulgar a live que as meninas do Olho no Olho fez. Porém, era um momento que tanto eu como a Ruth estávamos vivendo um dia difícil. Só que a gente está trabalhando e nós somos humanas. Eu não ia só soltar ali como se nada tivesse acontecendo e tá tudo bem por aqui. Não, a gente contextualizou. Não tá legal por aqui. Eu estou vivendo particularmente dias mais difíceis por um luto e eu contextualizei. Só que eu humanizei essa parte, mostrando que as meninas mesmo do Olho no Olho, elas, e a Ruth, no dia da reunião, elas me acolheram. Então, a gente teve uma reunião muito bacana. E depois disso eu falei, inclusive, elas estão fazendo uma live. Então, explore o recurso de uma maneira natural, que você está sentindo ali. E, principalmente, né, tem ferramentas de caixinha de perguntas, de enquete, de rabiscar, de escrever. Usa isso também. Coloca a legenda, porque a galera vê stories sem ativar o áudio, tá, gente? E eu vou passar a bola para a Ruth, porque tem várias formas para a gente trabalhar. E se deixar, eu falo de story a live inteira. Eu acho que eu vou
Só complementar que não é necessariamente só sobre o story, mas para a gente aplicar como um todo, assim, né? Eu acho que o grande diferencial que a gente tem em relação às grandes marcas é a capacidade de humanizar e de nos colocar como protagonistas, né, da nossa própria marca. Eu não estou falando aqui que você precisa virar uma blogueira que posta todos os dias. Estou na academia, estou na fila do supermercado, estou buscando meu filho na escola. Não é isso. Não é postar cada segundo da sua vida. Mas é pegar essas histórias que acontecem na nossa vida e trazer para as pessoas se identificarem, né? Porque, por exemplo, a Coca-Cola, ela vai fazer uma campanha institucional, ela vai contratar artistas, atores, vai criar uma peça publicitária, vai contar uma historinha que vai emocionar, que vai ser bonito, que vai relacionar, mas a gente sabe que é uma peça publicitária. Quando a gente se coloca, né, como assim, ator principal ali da nossa peça publicitária, isso gera muito mais empatia, isso gera mais conexão com o seu público que está ali do outro lado, né? Então, Larissa compartilhou uma questão pessoal do momento, né? Dela que implicou em uma dica de livro que pode implicar numa resposta àquele stories, né? Que até teve, de pessoas falando, eu li esse livro, eu vi tenho vontade de ler esse livro, e aí a conversa vai prosseguindo ali. Então, contem as coisas que acontecem na rotina de vocês, né? Não pensem que, ninguém está querendo saber isso. Pelo contrário, as pessoas hoje estão cansadas de publicidade engessada, de arte estática, elas querem ver outras pessoas, né? Tem muito um discurso assim, eu não quero ver marca no meu Instagram, eu quero ver o que a minha amiga tá postando, onde o meu amigo tá indo, onde a minha tia tá viajando. Então, sim, a gente quer ver essas coisas no Instagram, né? Agora, especificamente, a gente está falando do Instagram. Então, assim, seja humano também, fale das coisas que acontecem na sua vida, que são relacionadas com a sua marca, que tem a ver, né, com a sua rotina, porque as pessoas querem sim ver isso, né? Elas querem enxergar quem está ali do outro lado. Inclusive, as grandes marcas também já perceberam isso, tanto que agora existiu um movimento anterior em que havia uma contratação muito grande de influenciadores para representarem as marcas, ainda permanece, mas agora existe um movimento das grandes marcas fazerem os seus CEOs serem os seus influenciadores. Tanto que a gente agora já, por exemplo, a CEO do Nubank, ela é a porta-voz, as pessoas se conectam mais com ela ali no LinkedIn. O CEO da reserva, as pessoas seguem mais ele, querem ouvir o que ele tem a dizer, e não só a marca de camisetas. Então, as grandes marcas também estão fazendo isso, e a gente também pode, né, ser a porta-voz, ser o rosto e a voz das nossas marcas. Do ponto de vista do Instagram ainda, a gente tem mais formatos para trabalhar. E o carrossel, que não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, que são esses conteúdos em que a gente consegue colocar mais de uma imagem, e aí a gente arrasta, né? Antes eram 10 imagens, agora acho que vai até 20. E esse formato é um outro que a gente também tem o potencial de contar histórias, porque, até falando agora de algoritmo e de plataforma, o Instagram quer que a gente passe mais tempo, né, dentro da sua rede social, quer que a gente fique ali. E se a gente vê um Instagram que só tá me vendendo, é só uma coisa rapidinha, eu passo, como a Ruth falou, as pessoas têm certa resistência a ficar vendo anúncio toda hora. Mas se eu construo esse carrossel de uma maneira mais interessante, com começo, meio e fim, eu também passo mais tempo consumindo o conteúdo daquela marca. Isso para o Instagram é uma mensagem de que o seu perfil é mais relevante. Então, a gente
também usa o potencial do carrossel para contar essas histórias, fazendo boas chamadas, né? Termos ali, a gente pode usar títulos que são atrativos, porque o feed de uma pessoa passa informação o tempo inteiro. Como que eu vou chamar a atenção para ver o meu post? Então, um título que seja interessante, que converse com essa pessoa, que atraia e que ela percorra o carrossel até o final, para que ela vá até ali lendo de uma maneira que seja realmente interessante para ela e que não fuja do meu conteúdo. A legenda também é um complemento, sempre. Inclusive, agora explorem mais os textos da legenda, porque o Instagram investiu em SEO agora, né, que eu tô falando, que é a parte de palavras-chave para você ser encontrado. Antes a gente não conseguia, por exemplo, digitar no Google marca de café e o Instagram não aparecia. Hoje, se eu digitar, as contas já começam a aparecer. Que é uma estratégia que o TikTok usou, o Instagram foi lá e copiou, como tudo que ele faz. A gente vai ser banida da live. Mas, Muda de assunto, vamos mudar de assunto. No carrossel, só para fechar então esse formato, vocês podem também usar os recursos de imagem, texto, vídeo para contar boas histórias. As chamadas, como eu falei, que são bons ganchos para vocês usarem. E uma outra informação importante é que até pouco tempo, a onda que estava aqui no Instagram era priorizar conteúdos rápidos, em que você não fala nada com nada, mas que viralize, um videozinho de 3 segundos bebendo uma xícara de café, leia a legenda que eu te contei mais, um monte de coisa rápida e rasa, conteúdos muito rasos. Agora, até pela percepção e comportamento do consumidor, as pessoas já estão à procura de conteúdos mais aprofundados. Então, conte essas histórias e forneça informações relevantes. Entregue um conteúdo bom para que a pessoa realmente consuma o seu post ali, se interesse. E a lógica dos stories também serve para o feed do ponto de vista de que histórias eu posso contar para minha audiência para ficar interessante. Eu sei que às vezes vocês vão cair naquele post, 3 dicas de como... 3 dicas de livro. Pronto. Se você fala 3 lições que eu aprendi no livro que eu li, que eu gostei, você já tornou esse post mais interessante, uma narrativa mais real, que você leu o livro, lições que você aprendeu, é diferente de só, toma, 3 dicas aqui. 1, 2, 3. Então, quando você transforma isso para pegada de historinha, para pegada do storytelling, fica mais interessante de contar. Perfeito, Lari. E isso também, tudo que ela falou, pode ser aplicado num terceiro formato do Instagram, que é o Reels. Lá, apesar de ser possível gravar vídeos de até 3 minutos, não é muito o objetivo da ferramenta, né? O ideal é que os vídeos tenham até 1 minuto e 30. Não precisa ser o vídeo de 3 segundos, né? Superficial, igual a Larissa falou, mas também não passar de 1 minuto e 30. E lá, gente, vocês podem aproveitar para humanizar cada vez mais, né? Ali é o momento que você vai gravar vídeos, você vai fazer a parte de mostrar mesmo uma história para o seu cliente, né? Visualmente. Você pode contar sobre uma experiência que você viveu durante o dia, naquele formato bem início dos anos ouro do YouTube, né? Que é o vlog. O vlog tá aí há décadas não, uma década, por aí. E você pode, por exemplo, ontem eu participei de um evento que teve aqui em Juiz de Fora, do Sebrae. Eu poderia, né, fazer um dia na minha vida participando de um evento só para mulheres, que foi só para mulheres. Então eu poderia falar sobre as palestrantes, eu poderia falar sobre o coffee break, o networking, os insights que eu tive durante o evento.
né? Tudo que eu anotei, eu posso mostrar assim o rascunho das minhas anotações, tudo que eu aprendi ali naquele dia, né? Isso pode ser um conteúdo extremamente rico para sua audiência. Você está falando sobre algo que aconteceu com você no seu dia e a sua audiência vai entender aquilo como uma história, né? Uma história rica, uma história de, nossa, olha só, ela se capacita, ela participa de eventos, ela está sempre buscando melhorar na carreira, por exemplo, né? Essa é a percepção que um conteúdo desse poderia ter na sua audiência. E além de histórias como essa, você pode trazer também histórias do seu cliente. Ah, você não quer aparecer, você não quer fazer vídeo? Grava um áudio e pega esse áudio para cobrir imagens do seu produto, do produto que você criou, desenvolveu para um cliente específico que você vai contar uma história, né? Por exemplo, a gente conhece muitas marcas, né, confeiteiras, por conta do olho no olho. Ah, uma mãe veio pedir um bolo no formato X para o filho, que gosta muito do super-herói tal, e aí a criança se emocionou quando recebeu o bolo. Você vai contando uma história do seu cliente e mostrando o seu produto ao mesmo tempo. Veja como é diferente de você só postar uma foto de um bolo, papum ali, né? Toma bolo. Você enriquece a história, você enriquece a produção do seu produto, né? Você pode falar que foi muito difícil fazer esse bolo, que a criança queria que o bolo fosse exatamente igual ao personagem. Mas aí na minha cidade eu não encontrei o ingrediente X que era necessário para fazer, e aí eu precisei pesquisar, adaptar. Olha só como você vai engrandecendo, né, o seu produto, além de só postar uma foto do aniversário, por exemplo, do bolo lá na festinha da criança. Então, aproveitem essas histórias, esses cases de cliente. Um tipo de vídeo que faz muito sucesso também é aquele POV, né? POV. Point of view, né, em inglês, né, ponto de vista, que aí você pode fazer o seu ponto de vista em relação a alguma coisa. Funciona muito também para quem tem marca pessoal. Então, dá para explorar muita coisa no Reels. Eu sei que muita gente tem um pouquinho de vergonha, talvez, né? Um pouco mais receosa em relação a produzir Reels, mas nem tudo precisa ter o rostinho de vocês. Dá para fazer vídeo de outras formas também. Sim, inclusive já anotei a ideia, porque a gente vai fazer o vlog de ontem, né, Ruth? Eu mandei você roteirizar aqui na live, agora a gente vai fazer. Olha só, gente, eu arrumando problema para mim, olha só. Você que fez. Mas aí você já fez um parecido, né? Que Sim, foi o sim. de quando você foi fazer a roda de conversa no Cachos da Mai, no estúdio, né? E Isso. lá você foi gravando pequenos takes ao longo do caminho, desde a hora que acordou. Gravou a xícara de café, gravou o percurso, vários trechinhos, e depois veio com o áudio por cima. Então ela não parou para gravar, porque às vezes o que trava muito produção de vídeo é isso. Eu tenho que parar, me arrumar, colocar aqui, achar uma luz, e vou começar a falar, e eu me perco, eu não decoro as falas, enfim. Esse formato que a Ruth deu, ele é muito bom para destravar a produção de vídeo. Grava pequenas coisas e depois vem com o áudio por cima narrando. A Rosiane Ah, falou. sobre ser muito elaborado. Não precisa, Rosiane. Pega essa dica mesmo de fazer com essa voz em off, né? Que é o quê? Recurso do jornalismo. Vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes aquelas imagens passando ali e a voz do repórter de fundo. Tudo que a gente faz na rede social é comunicação, vem do jornalismo, né? As duas coisas estão muito interligadas ali, né? Então, é um recurso muito bom. Você filma tudo, filma o seu processo de produção, filma o evento que você está, e depois você pensa, grava o áudio com calma e coloca por cima dessas imagens.
Sim, e você é muito boa, Rosiane, falando, você é ótima, mesmo se for para gravar com a sua imagem, abrindo a câmera aí, você faz live tranquilamente, a gente fica aqui todas planejando, com vergonha, e pode fazer que vai dar certo, você manda muito bem. Gente, quem tá aqui na live, segue o perfil da Rosiane, vai pro canal dela no YouTube, viu? Ó, quem gosta de tricô, não perde essa oportunidade. Sim. Bom, Agora, a gente vai para um storytelling mais direto, né? É uma possibilidade de você conversar bem cara a cara ali, tete a tete com o seu cliente, que são duas possibilidades, que é o direct do Instagram e o status do WhatsApp, né? Agora é um storytelling que a gente sai do visual. Antes a gente tava, né? Reels, Stories, Carrossel, precisa muito da imagem, né? Querendo ou não, ela é importante, ela tem um peso maior, né? Nessas publicações, mas agora a gente parte para um outro formato, que o texto vai ser o principal, né? Você não precisa necessariamente de um vídeo ou de uma foto para esse tipo de contação de histórias agora, né? Por exemplo, você pode trabalhar o contato de mensagem direta no WhatsApp. Não, perdão, gente, eu ia falar Instagram. No Instagram, humanizando cada vez mais a sua marca. Você recebe ali um comentário de um cliente nos seus stories, né? Ele só reagiu aos seus stories, mandou um comentário. Você aproveita essa oportunidade, grava um áudio, manda um texto, aproveita o gancho desse contato para iniciar uma conversa ali com o seu cliente, né? Não é para você ser inconveniente sair mandando mensagem para quem não te mandou mensagem, não, tá, gente? É para realmente aproveitar ali aquela pessoa que já está interessada no seu produto, no seu serviço. Às vezes ela só fez um comentário mesmo relacionado a algo que você postou, e aí você migra essa conversa dos stories para o direct, né? E aí você vai vender diretamente com aquela pessoa. Você aproveita algo que ela falou e tenta personalizar o atendimento. Mas para você como? Qual que é a sua maior dificuldade? Qual que é a sua maior dúvida? Por aqui eu já recebi cliente com esse problema. Eu fiz isso, isso e isso para resolver. Você tem ali uma oportunidade de vender o seu peixe bem diretamente, ouvindo primeiro, tá? Por favor, não sejam aquelas pessoas que só copiam um textão, pronto, copia, cola e joga, né? Ouve o seu cliente primeiro, ouve a queixa dele, ouve o comentário dele, e aí depois você parte com a solução. Você pode contar uma história de um case passado, ou realmente tentar resolver o problema dele por ali, já vendendo ali suavemente a sua solução, o seu produto. Sim, esse recurso que a Ruth está falando para o direct do Instagram, ele também é válido para as mensagens de atendimento no WhatsApp. Quando as pessoas estão conversando com você por ali para tirar dúvidas, para entender mais sobre o seu produto ou serviço. A gente tem hoje recursos tecnológicos que apoiam muito o nosso trabalho, a gente com certeza pode usar o máximo possível para poder ajudar, para otimizar, mas como a Ruth falou, sejam o máximo possível humanos. A gente usa os recursos, a gente salva mensagens prontas para otimizar o atendimento, mas depois a gente personaliza. Então, esse é o gancho de fazer atendimento com boas narrativas. É não ser apenas uma pessoa fria e seca, que você pergunta, quanto custa isso? Aí eu sei que a resposta principal, quando a gente pergunta isso, a gente quer saber o preço, não é para não falar ou só enrolar. Mas você pode falar o preço e depois atender melhor falando, escutando, como a Ruth falou, a arte da comunicação aqui, gente, é escutar. A gente, mais do que falar também, é escutar. Para contar boas histórias, a gente tem que ouvir muito. Mais um exercício. A gente está falando muito hoje do jornalismo aqui em Ruth.
Toda hora Sim. a gente está retomando a nossa profissão. É Porque, saudades, Larissa, porque apesar de tudo, a gente, né, duas apaixonadas pelo jornalismo. E eu sim, acho que o nosso forte tá sempre colocando isso no nosso trabalho. Apesar de ser publicidade e marketing, né, tá tudo muito interligado. Eu acho que a comunicação como um todo, o Gustavo estava aqui na live, não sei se já saiu, né? sim, Outro jornalista que vai entender o que que eu tô falando, né? As coisas estão muito interligadas e a gente realmente consegue pegar esses conceitos do jornalismo e integrar na rede social, na comunicação de marcas pequenas como as nossas, sim. né? O pequeno empreendedor, ele vai pegar esse conceito chique, que chama storytelling, e vai aplicar no dia a dia de uma forma super prática, de uma forma super simples, porque é simples, né? Não é um bicho de sete cabeças. Sim, eu até me lembrei aqui de um trecho do livro que eu estou lendo, quando você falou sobre a questão de ouvir, de escutar, porque a arte de ouvir também, gente, é para poder a gente não ficar tentando adivinhar. Quando a gente escuta Sim. o que que o nosso cliente ou o seguidor está falando, a gente adivinha menos. É do livro que eu estou lendo que chama Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer. O objetivo da minha leitura é de melhorar mesmo a comunicação, porque eu estou percebendo que na internet a gente fala um monte de coisas, as pessoas entendem outras completamente diferentes. Então, para melhorar esse recurso, né, um dos elementos principais é justamente a escuta. E ela fala: quando tentamos sozinhos traduzir uma mensagem em busca do que quiseram nos dizer, estamos excluindo dessa equação um elemento importante. O outro. Precisamos escutar mais e adivinhar menos. Como um jogo de ping-pong, a comunicação demanda um vai e vem constante. Então, na comunicação, a gente não pode só falar, né? É ouvir e fazer como se fossem breves entrevistas ao longo da comunicação que a gente tem no atendimento, que é o espaço que a gente está falando aqui, né? De direct e de mensagens no WhatsApp. O outro recurso que você introduziu também, que é o status do WhatsApp, é um espaço muito negligenciado. As pessoas Sim. ignoram que ele existe na hora de produzir conteúdo. Mas é um lugar que, sim, as pessoas observam, consomem. noventa E um e lugar. oito por cento dos brasileiros estão no WhatsApp, gente. Então, assim, por favor, tenha um WhatsApp Business se você tem um negócio. Já faz essa migração aí. É, E depois vai lá no perfil do Olho no Olho que tem um post sobre isso. Mas vocês precisam virar essa chavinha em relação ao WhatsApp, né? Eu acho que a galera esquece muito, pensa muito só em Instagram, 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 sendo que lá no WhatsApp é aquela pessoa que já comprou de você, que já tem o seu contato adicionado, que naquele topo do funil de venda, né? Ela já tá lá embaixo, né? Ela não começou a te seguir agora, ela já desceu, ela já te conhece, ela já consome de você. Então, poxa, você vai falar com uma audiência extremamente qualificada, né? Sim. E o WhatsApp, você tem oportunidade de contato direto, né? Não é essa coisa toda de preciso chamar atenção, preciso brilhar aqui os olhos das pessoas no meio de tanta informação. O conteúdo que a Ruth falou, que está no perfil do Olho no Olho, é justamente sobre isso. Às vezes as pessoas desistem e ficam frustradas porque o algoritmo não está me ajudando. Então, usa outros caminhos também. Conversa com quem tenta recuperar uma venda e vender novamente para quem já comprou de você em outro momento. Resgata isso. E o status do WhatsApp, ele tem esse potencial de você contar uma história também, levar para lá esses elementos que a gente falou dos stories. Pode ser contado por lá. Pode publicar um produto, seu serviço lá. Porque por mais que as pessoas às vezes não falem nada, você vai ficando ali na lembrança. Eu sempre cito uma pessoa que está nos meus contatos, que ela costuma dar o bom dia lá nos status, ela conta sobre um pouquinho da marca dela naquele dia, e depois ela vem e dispara, posta 20 fotos dos sapatos. Eu nem tô a fim de comprar sapato, mas me desperta, eu falo, nossa, esse aqui é bonito. A hora que eu for comprar, ou até a compra por impulso acontece, né? Mas a hora que eu for comprar, aquilo ali já tá
memorizado. No status do WhatsApp já se consegue. Isso mesmo. Para ficar mais fácil ainda, agora o Instagram também criou esse recurso. Tem um botãozinho de conversa que é do WhatsApp bem no cantinho do story. Se você clicar, o que você postou no story vai sair também no status. É uma forma até de otimizar o tempo aí, né, Sérgio? Ao invés da gente. Foi o Sérgio que falou, não, foi Sérgio não, a Fabi. foi a Fabi. Desculpa. Ficou bugado aqui que o Sérgio entrou, a Fabi falou. Você já consegue publicar a mesma coisa, não precisa criar um conteúdo novo, né? Essas rotinas apertadas nossas, a gente quer otimizar o tempo. Uma ótima lembrança, Fabi. Agora, a gente vai falar sobre outra rede social completamente ignorada. Se o WhatsApp as pessoas esquecem, essa que eu vou falar agora, assim, tem gente que não sabe nem o que é. E nós somos bastante fãs aqui, que é do Google Meu Negócio, que hoje tem o nome de Google Maps, mas para os mais antigos aí na estrada, a gente ainda usa o Google Meu Negócio para diferenciar, né, do recurso de mapa mesmo e navegação, para ficar mais fácil. Mas é que o Google Meu Negócio, assim, explicando rapidamente, o Google Meu Negócio, ele tinha um aplicativo próprio, ele foi descontinuado e integrado ao Google Maps, né? O Google entendeu que isso seria mais interessante, não sei por quê. Então, o Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google, em que você pode preencher uma ficha cadastral da sua empresa lá, colocar endereço, horário de funcionamento, seus produtos, seus serviços, colocar foto. E lá as pessoas podem te encontrar no Google, o que é extremamente importante, principalmente para quem tem negócio local. Né? Se eu tenho uma cafeteria em Juiz de Fora, se eu tenho um pet shop em Campo Belo, né? Não estou falando que quem faz atendimento virtual para todo o Brasil não precisa estar lá, precisa sim. Mas quem tem negócio local precisa estar mais ainda, gente, porque quando você viaja, quem nunca fez isso, jogou lá no Google, padaria perto de mim, supermercado perto de mim, restaurante perto de mim, é através do Google Meu Negócio que as pessoas vão descobrir o seu negócio, a sua empresa. Então, lá, além disso tudo que eu falei, de você completar essa ficha cadastral, você também pode fazer publicação. Você pode pegar, vamos reaproveitar, não precisa ser nada novo. Aquele post carrossel que você fez para o seu Instagram ou aquela arte única, joga no Google Meu Negócio também. Você pode colocar lá posts carrosséis, né, que são mais diretos, por exemplo, né, mais de venda, mostrando mesmo o seu produto. Você pode também, né, falar de cases de sucesso, como eu ajudei o meu cliente a resolver o problema de canal dele, resolver o problema de bruxismo, né, agora indo para o lado de serviços, né, de dentistas. Lá você pode também, né, implementar narrativas suas sobre histórias que você passou, né, coisas que você viveu para poder né, se autoenaltecer aí, né, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu conhecimento, a sua expertise, mas também falar de cases de clientes, o que tem um peso muito grande também, né? Você mostrar como você ajuda as pessoas, como o seu produto ajuda as pessoas. A Fabi que está aqui, né, na live, é o último comentário. Como o seu serviço, Fabi, ajuda as pessoas que têm gatinho em casa e precisa viajar. Então, é um serviço extremamente importante para as pessoas que às vezes deixam de fazer as coisas porque ficam preocupadas, porque não vai ter como, né, trocar a areia do gatinho, alimentar. Então, é extremamente importante você fazer conteúdo que conversa com os tutores, né, de gatos. Então, o Google Meu Negócio é excelente. Eu vou digitar lá, cat sitter em Juiz de Fora. Opa, tem que
apareceu o perfil da Fabi. Será que se eu digitar Cat Sitter em Juiz de Fora vai aparecer o seu perfil, Fabi? Hein? Eu acho que sim, Hum. porque ela foi nossa aluna na oficina de olho no marketing e a gente ensinou. E eu acho que ela já está Pois afiadinha. é. As professoras aqui vão ver se a aluna fez direitinho e se tá tudo certo lá. Vou conferir depois. Senão depois a gente puxa a orelha. Tô brincando, Fabi. Um outro recurso que tem desse Google Meu Negócio, que é muito valioso, que é muito importante, são as avaliações. Porque quando a gente compra um produto ou contrata um serviço, a gente quer ficar de olho o que as pessoas que já experimentaram, né, o que elas acharam disso. E aí a gente. Isso, Fabi, no Google Maps. Quando a gente Mas eu procura um gostei que já serviço. rolou uma troca aqui. A Rosiane tem 2 gatinhos e já vai seguir a Fabi. Olha só. A gente tá promovendo aí Sim. encontros. Importante. Pode confiar, viu, Rosiane? As avaliações do Google Meu Negócio, elas permitem que a gente coloque o perfil do Google Meu Negócio mais ranqueado, né? Quando a gente fez 5 estrelas ali, o seu perfil é mais relevante, e também é um recurso para você produzir novos conteúdos. Por quê? Quando eu avalio o seu serviço, eu experimentei o serviço da Fabi, eu contratei para cuidar dos meus gatinhos, por exemplo. Essa é a Ruth que vai contratar. Eu não tenho gatinho. Mas, como que a gente faz depois? Você solicita ao seu cliente que ele avalie o seu trabalho, né? Então, você já experimentou? Envie o link de avaliações e fala, deixa aí, por favor, o comentário, coloca o feedback, é muito importante para o meu negócio saber a sua opinião. E aí, este comentário que vai estar ali, ele vai virar outro conteúdo de narrativa no seu story depois, no seu feed depois. Você vai printar e falar, compartilhar esse comentário, criando ali uma outra história, naquele formato que a Ruth mencionou. Esse meu cliente veio até mim, me contratou, ele tem a gatinha com o nome tal, e essa gatinha me deu trabalho demais, ou ela foi muito carinhosa, e aí olha só o que ele achou do meu serviço. Coloca o print. Então, além de promover ali a autoridade, a credibilidade do seu negócio no perfil com as estrelinhas que você vai receber, você vai aproveitar essas avaliações para criar outras narrativas. Narrativas que também trazem muita autoridade, porque é o seu cliente falando da sua marca. É diferente, né, de só você falar, eu sou incrível. Seu cliente fala que a marca é incrível, transmite muito mais credibilidade. E sim, o perfil do consumidor é esse. A gente olha avaliações antes de comprar. A gente estava comprando um presente para uma amiga e para a gente o produto era todos os produtos pareciam iguais. Como que a gente fez para poder falar, não, a gente vai nesse aqui? Né? Lâmpada, gente, lâmpada. E aí a gente olhou para a lâmpada e falou: opa, essa aqui está melhor avaliada, tem mais estrelinhas, tem mais pessoas falando que ela é melhor por isso, por isso, por isso. Então, aquele comentário ele pode ser um fator de decisão para o seu cliente comprar ou não um produto, tá bom? Então, usem o Google Meu Negócio hoje, cadastrem quem não tem. Se já tem, avalie se o seu perfil está com as informações completinhas, se está com o endereço correto, se está com o horário de funcionamento correto. Se você não tem o endereço ou não quer compartilhar, não tem problema, não é uma obrigação. Né? Tem muita gente que tem receio porque trabalha em casa, não tem um escritório. Por exemplo, o nosso trabalho aqui na de Minas é 100% remoto. A gente não faz atendimento presencial, então a gente não coloca endereço, porque não é do nosso interesse ninguém vir até a nossa própria casa para esse tipo de trabalho. Muitas pessoas também não querem isso, né? Então, não precisam se preocupar caso seja uma questão. Não é preciso colocar endereço. A gente está caminhando para o fim da nossa live e espero que quem esteja aqui conosco, né, tenha absorvido bastante os conteúdos, aproveitado de uma maneira prática como que vocês vão contar essas histórias. A gente falou de formatos diferentes para aplicar o storytelling. Reforço o que eu disse no começo, de que uma boa forma de aplicar esse conceito é fazendo da forma mais natural possível.
e absorvendo recursos que você já tem na rotina. De uma outra dica que eu queria dar, tá bem atrás da Ruth, leiam bons livros, porque as histórias de forma natural de livros que a gente tem de ficção, romance, suspense, eles nos ajudam a despertar para contar essas histórias da nossa própria marca. E agradecer a todo mundo que está aqui presente. Vou deixar a Ruth também fazer as finalizações dela. Eu quero agradecer a presença, né, de quem entrou aqui um pouquinho, ficou, de quem ficou o tempo todo, comentou, participou. A gente agradece demais a parceria de vocês. Obrigado por ter ficado aqui com o nosso cafezinho. Vamos ver se a gente não implementa essa ideia para outras semanas aí. Gostei, Larissa, de fazer live com cafezinho. Gostei também, bem A leve. ideia de fazer nesse horário. E agora a gente, né, estendeu um pouquinho, né, o tempo que a gente tinha programado, normal, a gente fala bastante, né? A gente gosta de falar. E para quem gostou, para quem gosta desse tema ou quer aprender mais sobre storytelling, né? Sobre a arte de contar boas histórias, a gente vai disponibilizar o link de uma aula que a gente fez gratuita, que a gente se aprofundou mais nesse tema. Então, quem quiser ter acesso, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp de Olho no Marketing. Lá a gente compartilha muito conteúdo bom, a gente está trocando ideia, divulgando novidades, né? Que estão chegando, o grupo está nascendo agora e a gente vai estar sempre compartilhando novidades, várias novidades que vêm por aí. Então, quem quiser essa aula, a gente vai compartilhar lá. E o link do grupo a gente vai deixar na bio da de Minas, tá, gente? É a Ruth que tá falando aqui, mas vai estar na bio da de Minas. Sim, já saindo aqui eu vou colocar. E essa aula, inclusive, foi fruto de uma parceria com a Rosiane, que está aqui, que comentou, que fez várias anotações, que ótimo. Esse link dessa aula vai estar disponibilizado para vocês. Foi um conteúdo bem legal, porque aí a gente conseguiu transmitir slides, então fica ainda mais completo para consumir, tá bom? Participem do grupo, que a ideia é a gente disponibilizar mais e mais conteúdos por lá, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Bom cafezinho aí. Adorei tomar esse café aqui com você, Ruth, e com todo mundo que acompanhou. Foi ótimo, gente. Obrigada. Boa sexta. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, é verdade. Hoje é sexta. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.